Fala, galera, beleza? Vamos resolver o exercício 61 da seção 14.6 do James Stewart. O exercício diz o seguinte: mostre que a soma das interseções x e yz de qualquer plano tangente à superfície de equação raiz de x mais raiz de y mais raiz de z igual a raiz de uma constante, isso é constante. Bom, primeira coisa que a gente vai fazer é definir uma f de x, y, z como sendo a raiz de x mais a raiz de y mais a raiz de z menos a raiz de c igual a zero. De modo que raiz de x mais raiz de y mais raiz de z igual a raiz de c, ela é a superfície de nível de f de x, y, z igual a zero. Gradiente de f, por sua vez, é o vetor composto com derivada parcial de f com relação a x na primeira componente, derivada parcial de f com relação a y na segunda componente, derivada de f com relação a z na terceira componente. Bom, isso significa que o nosso vetor gradiente, ele é normal à superfície no ponto x, y, z, e, portanto, é um vetor normal ao plano tangente em x, y, z. Bom, para determinar o gradiente de f, a gente sabe que a gente vai precisar calcular a derivada parcial de f com relação a x, derivada parcial de f com relação a y, e a derivada parcial de f com relação a z. Bom, para derivar f com relação a x, precisamos calcular a derivada parcial com relação a x, de raiz de x, mais raiz de y, mais raiz de z, menos raiz de c. Como é derivar com relação a x, y, z e c são todos constantes. Então, a derivada da raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x. Para derivar f com relação a y, eu preciso derivar parcialmente raiz de x mais raiz de y mais raiz de z menos raiz de c com relação a y. Nesse caso, x, z e c são todos constantes, e a derivada da raiz de y é 1 dividido por 2 raiz de y. Bom, para derivar f com relação a z, eu preciso agora derivar com relação a z, raiz de x mais raiz de y mais raiz de z menos raiz de c. Nesse caso, x, y e c são todos constantes, basta derivar a raiz de x, que é igual a 1 sobre 2 raiz de z. Bom, seja x0, y0, z0 um ponto da superfície, raiz de x, raiz de y, raiz de z igual a raiz de c, e, dessa forma, o gradiente de f no ponto x0, y0, z0 é a mesma coisa que fx em x0, y0, z0 na primeira componente, fy aplicado em x0, y0, z0 na segunda componente, e fz aplicado no ponto x0, y0, z0 na terceira componente. Substituindo nas nossas derivadas parciais, isso é o vetor 1 sobre 2 raiz de x0, 1 sobre 2 raiz de y0, 1 sobre 2 raiz de z0. Então, esse é o nosso gradiente de f aplicado no ponto x0, y0, z0. E com isso, a equação do plano tangente no ponto x0, y0, z0 é dada pela seguinte expressão: fx aplicado no ponto x0, y0, z0, que multiplica x menos x0, mais fy aplicado no ponto x0, y0, z0, que multiplica y menos y0, mais fz aplicado no ponto x0, y0, z0, que multiplica z menos z0 igual a zero. Bom, a gente já calculou fx, fy e fz no ponto x0, y0, z0, de modo que a gente tem a seguinte expressão. A minha fx nesse ponto, x0, y0, z0, foi 1 sobre 2 raiz de x0. A minha fy aplicada nesse ponto foi 1 sobre 2 raiz de y0. E a minha fz aplicada nesse ponto foi 1 sobre 2 raiz de z0. Uma vez que a gente tem esses valores e multiplica x menos x0, y menos y0 e z menos z0 igual a zero, eu fico com a seguinte expressão: ó, x menos x0 dividido por 2 raiz de x0, mais y menos y0 dividido por 2 raiz de y0, mais z menos z0 dividido por 2, que multiplica raiz de z0, tudo isso igual a zero. Bom, vamos manipular essa expressão agora. Como x0, y0 e z0 é um ponto da superfície, a gente tem que ele satisfaz a equação da superfície, ou seja, raiz de x0 mais raiz de y0 mais raiz de z0 é igual a raiz de c. Eu vou precisar desse resultado. Bom, x menos x0 dividido por 2, que multiplica raiz de x0, mais y menos y0 dividido por 2, que multiplica raiz de y0, mais z menos z0 dividido por 2, que multiplica raiz de z0 igual a zero, eu vou fazer o seguinte: x, y e z, eu vou deixar tudo em um lado, esse x0 dividido por 2, raiz de x0, o y0 dividido por 2, raiz de y0, o z0 dividido por 2, raiz de z0, eu vou passar tudo para o outro lado. De modo que eu fico com a seguinte expressão: x dividido por 2, raiz de x0, mais y dividido por 2, raiz de y0, mais z dividido por 2, raiz de z0, é igual a x0 dividido por 2, raiz de x0, mais
y0 dividido por 2 raiz de y0, mais z0 dividido por 2 raiz de z0. Bom, o que eu quero que você observe aqui é o seguinte, esse x dividido por raiz de x0 é a mesma coisa que multiplicar e dividir pela raiz de x0, de modo que eu fico com raiz de x0 sobre 2. O y dividido por 2 raiz de y0, eu vou multiplicar e dividir pela raiz de y0, de modo que eu vou ficar com a raiz de y0 sobre 2. O z0 dividido por 2 raiz de z0, eu vou multiplicar e dividir pela raiz de z0, de modo que eu vou ficar com a raiz de z0 sobre 2. Agora, os meus denominadores são todos iguais, e isso é a mesma coisa que a raiz de x0 mais raiz de y0 mais raiz de z0 dividido por 2. Bom, como eu observei antes aqui, ó, o ponto x0, y0, z0 pertence à superfície. Logo, raiz de x0 mais raiz de y0 mais raiz de z0 é igual a raiz de c. Então, eu vou trocar esse numerador todinho aqui, ó, por raiz de c. E aí, ó, eu fico que x dividido por 2 raiz de x0, mais y dividido por 2 raiz de y0, mais z dividido por 2 raiz de z0 é igual a raiz de c sobre 2. Posso simplificar esse 2 de todo mundo aqui, ó, de modo que eu fico com x dividido pela raiz de x0, mais y dividido pela raiz de y0, mais z dividido pela raiz de z0, isso é igual a raiz de c. Então, essa é a equação mais simplificada que eu obtive do meu plano tangente. Bom, quando o y e z é igual a zero, temos que o plano tangente intercepta o eixo x, ou seja, x dividido pela raiz de x0 é igual a raiz de c. Se somente se, x é igual a raiz de c vezes a raiz de x0. Guarda isso. Quando x e z são zeros, eu intercepto o eixo y. Meu plano tangente intercepta o eixo y, de modo que y dividido pela raiz de y0 é igual a raiz de c. Se somente se, y é igual a raiz de c, que multiplica a raiz de y0. Quando x e y agora são zeros, eu tenho que o plano tangente intercepta o eixo z, de modo que z dividido pela raiz de z0 é igual a raiz de z, a raiz de c. Isso se somente se, meu z é igual a raiz de c, que multiplica a raiz de z0. Então, essa primeira expressão, a minha segunda expressão e a minha terceira expressão são os interceptos no eixo, de modo que eu preciso somar esses interceptos. Bom, como x0, y0, z0 é um ponto da superfície, então a gente já sabe que raiz de x0 mais raiz de y0 mais raiz de z0 é igual a raiz de c. Uma vez que esse ponto pertence à superfície, ele tem que satisfazer a equação. Assim, a soma dos interceptos x, y e z de qualquer plano tangente à superfície raiz de x mais raiz de y mais raiz de z igual a raiz de c, ela é dada pelo seguinte, ó. O intercepto com relação a x foi raiz de c vezes raiz de x0. Mais o intercepto com relação a y foi raiz de c vezes raiz de y0. Mais o intercepto com relação a z foi raiz de c, que multiplica a raiz de z0. Todo mundo tem um raiz de c. Eu vou colocá-lo em evidência, de modo que isso vai multiplicar, entre parênteses, raiz de x0 mais raiz de y0 mais raiz de z0. Só que raiz de x0 mais raiz de y0 mais raiz de z0, isso é igual a raiz de c, uma vez que esse ponto pertence à superfície. Logo, raiz de c vezes raiz de c é a mesma coisa que raiz de c ao quadrado, que isso é igual a c, onde c é uma constante. Logo, a soma dos interceptos desse plano tangente, a superfície raiz de x mais raiz de y mais raiz de z igual a raiz de c, realmente é constante e igual a c para qualquer plano tangente.